vocês querem, independentemente aí das convenções sociais. Então nós estamos aqui com Maria Flor. Vocês se identificam só como Maria Flor, só Maria Flor, né? Meu nome é mais Maria. Então nós estamos aqui nessa conversa, querendo saber como o cotidiano da cidade diz respeito à compreensão da diversidade de gênero, diversidade sexual, né? E com vocês, quando a gente estava pensando nessas pautas, os nomes de vocês foram aparecendo com muitas pessoas. São pessoas importantes, a gente já conhecia, e eu até estava dizendo para a aluna, conversei com a aluna nesse horário, porque a gente que trabalha nessa parte da comunicação, a gente não tem, às vezes é complicado de falar na gente, não é? E aí você registra todo mundo, e aí eu estava dizendo para a aluna, eu disse, Luna, eu quero saber da aluna, eu quero saber da aluna. Aí Maria Flor, conta-se um pouco da tua trajetória de uma cidade de Carolina. Me chamo Maria Flor, sou psicóloga. E aí, nesse processo, morei aqui a vida inteira, porém, mais ou menos há uns 5 anos, eu fui para Teresina, fazer psicologia, né? E foi onde eu já comecei mais ou menos a minha transição, né? Como eu estava já até falar para as meninas, na minha infância, geralmente, mais ou menos 30 anos atrás, né, que já é um grande tempo, realmente a gente via mais essa parte, né, da diferença, do preconceito, né, geralmente já era mais enraizada. Hoje a gente já tem graças, evoluído bastante, né, já tem dado essa hipótese para as meninas também terem, né, esse entendimento e o seu entendimento e conhecimento sobre. E basicamente eu acho que eu sou a mais velha, assim, né? Nesse processo. Tem outras também, mas como se diz, vai vivenciando várias outras coisas, né? Eu sou a primeira mulher trans operada pelo plano de saúde, né, no estado. Sou a segunda mulher que identifiquei na cidade. Então, assim, já tenho uma trajetória já de bastante experiências, né, que não são fáceis, né, querendo ou não, são pautas que ainda não tem todo o suporte, realmente, como se diz, né, um mato ainda a ser desbravado e de estar de conhecimento. Porém, entre esses contextos, né, basicamente a convivência, o aprendizado, né, a busca dos direitos, né, querendo ou não, o simples nome, né, querendo ou não essa imagem e querendo ou não também qualquer processo que a gente vai passando aqui nele, a gente não vai conseguindo se identificar, a gente não vai conseguindo se enxergar, sempre a gente tem nesse mesmo contexto, né, esses medos, essas inseguranças, como vai tendo ao longo de cada processo, né. Você também quer falar alguma coisa? Meu nome é Angela Maria, eu sou designer de moda. A minha transição foi um pouco já mais tarde. Foi devido a uns acontecimentos da minha família, eu acabei, sempre gostei, né, da parte mais feminina, mas meio que eu tinha uma trava, porque era muito preconceito, rejeição, no fato da família em geral, né? Na minha família tem outras pessoas LGBT também. E aí sempre teve essa, como é que eu posso dizer, da cabeça, mas sempre teve tipo um ataque, entendeu? Para pessoas assim, na minha família. E aí foi quando eu tive uma decepção dentro da minha família, que eu acabei decidindo de me aceitar, né? Porque eu sempre tinha essa trava de não querer transicionar. E aí eu tenho só 5 anos, 6 anos, se não me engano, de transição. A Maria Flor até me ajudou a questão da documentação que foi notificada também, porque ela foi a segunda, né, como ela falou, e aí eu fui a terceira, e eu creio que as outras também já estão concluindo.
normativamente sendo seguido, né? Eu até costumo dizer que eu tive algumas fases que eu estava até comentando de marco, né? Muito importante, que um deles, né, foi na escola. No meu tempo tinha ali as ligas de Lico, Tigo e Tigre, né? Minha mãe comprava livro do Tigo, aquela coisa da escola e tudo mais. Eu lembro que na infância eu cheguei em casa com as coisas da Liga de Pelica, porque também tinha uma. Só que no caso ela era uma mulher lésbica, né? Ela também não se identificava e a gente meio que trocou, né? E aí chegou em casa e teve todo aquele choque de realidade, que querendo ou não é fácil, né? Minha mãe no começo ela foi muito resistente sobre isso. Porém, depois da minha cirurgia agora, ela realmente acolheu, ela realmente agora cuida, né? Eu costumo dizer que eu realmente renasci em todas as formas, né? Não só da redesignação, mas de todo o processo. O segundo ponto foi ao cortar o cabelo, né? Que para muitas pessoas é uma coisa banal, mas como eu era uma criança que geralmente estava dentro desse padrão masculino, então cortar o cabelo para mim era um absurdo, para mim era um auê. E aí eu lembro que realmente nesse período festivo, né, 13 de julho, eu estava no salão quando a minha mãe levou para mim cortar o cabelo, e nesse cortar o cabelo eu coloquei aquela música da Carolina Dickman e comecei a chorar, né? E aí ela disse que daquele dia em diante nunca mais queria saber de cabelo, que nunca mais ia olhar sobre isso. Só que aí logo após, mais ou menos em 2016, eu perdi meu avô. E já meu avô ele era completamente diferente disso. Eu era um cara realmente mais, como é que eu posso dizer, identificação, mais preconceituoso, mais rígido. Mas mesmo com toda essa diversidade dele, o amor que ele tinha por mim era surreal. Era de comprar Barbie, ele sempre me apoiava nas minhas brincadeiras, ali dentro do quarto, quando eu dormia com ele, a gente sempre tinha esse movimento de eu poder vir em casa, eu poder me arrumar, então ele estava tudo bem. Mesmo que lá fora ele dissesse para todo mundo, não, a Maria está pegando todo mundo, não sei o quê, está ficando mulheres, né? Mesmo naquela crença dele, mas ele tinha esse amor muito surreal por mim. E aí, logo em seguida eu fui para Teresina, e quando ele faleceu, eu fiquei meio dependente da minha mãe. E a minha mãe também daquela resistência, né? Como a Laís já falou, nos 5 anos, eu acho mais ou menos que eu estou com 6 anos. Porque em 2020, durante a pandemia, foi que eu comecei, né, a começar a tomar as minhas medicações, né? Comecei a transição hormonal, primeiramente. Em 2021, eu identifiquei o nome. Quando a gente estava falando sobre o nome, eu fui a segunda, e no mesmo dia que eu também dei o nome, que foi o primeiro nome trans, né? Que a gente fez ali dois juntos. E aí a gente também estava nesse processo de descoberta. Então, querendo ou não, porque assim, querendo ou não, a gente precisa sempre ser mais, né? A gente precisa se esforçar mais, precisa estudar mais. E aí quando eu ia buscar essas coisas, eu sempre buscava também essa parte do conhecer e buscar, né? E aí quando eu comecei a descobrir que não precisava mais de advogado, que até algum tempo antes, quando eu comecei para retificar o nome, né, a gente precisava do procedimento da advocacia. Com o passar do tempo, né, graças a Deus, a gente não precisou mais tanto do advogado, a gente poderia se direcionar, que foi um dos suportes que a gente deu lá, foi realmente nessas informações, que às vezes a gente, por falta, né, a gente sabe que tudo se torna um pouco mais difícil. Mas eu sempre também tentei, sempre quem me buscou, né, não só ela, mas todos que me buscam, qualquer pessoa que tenta aí eu puder estar ajudando, eu estou sempre à disposição. E aí, dando continuidade nesse processo, meio que foi quando eu comecei já a trabalhar, e aí foi que eu já fui tentar buscar, né. Pra mim, a primeira vez que eu ouvi essa palavra transexualidade foi através da Teresa Brant, né, no Pânico, em 2013. Então, lá no Sol, todo tempo eu passei sem informação, né, eu entendi que internamente ali no meu corpo eu não estava no lugar adequado, não estava no lugar confortável, me coloquei em situações de automutilações, muitas vezes de muitas coisas que eu cheguei a fazer, mas sempre tive muita consciência, porque não, eu tenho que fazer mais consciente. Então, eu sempre busquei ajuda médica, sempre estava nesse processo de tratamento, de transição, psicóloga, terapia, logo sendo psicóloga, no processo de 2017, eu já entrei nesse processo de terapia, logo em seguida também ajuda psiquiatra, eu descobri que eu tinha uma escolha de imagem. Então, também teve todo o processo de não identificar a forma como dentro de mim. E aí já foi uma descoberta também muito negativa, mas positiva, porque graças a ela
foi um processo muito árduo, né? Querendo ou não, o meu plano de saúde era o plano do Estado, então tinha assim, todo esse processo, né? Porque sabe, a cirurgia de resignação não é só uma cirurgia que tem lá, que é designação sexual, não, né? São fatores de 5 cirurgias que completam a cirurgia de resignação, né? A gente sabe que no Nordeste, né, nas minhas músicas mais uma vez, Piauí, Ceará e São Luís não fazem, né? Então se tornaria mais difícil do que para onde fazer, né? Então, na rota geográfica mais fácil para mim seria São Paulo, né? Eu conheci um médico e aí a gente foi nesse processo todo no dia 28, no dia do meu nascimento, né? No dia que eu nasci, literalmente, eu também renasci. Então, de 2028, de dia 28 para cá, veio todo esse processo de construção, de aprendizado, né, de descoberta, mas graças a Deus, como eu falo, né, o arrependimento nunca vai ter, porque o processo realmente é muito difícil, é muito árduo, não é fácil, não é um mar de coisa, não é uma situação que vai mexer só com o órgão. Não, eu lembro quando eu estava na luta, que durou 1 ano e 7 meses no processo, eu lembro que as pessoas diziam, mas você vai querer fazer isso só para transar, só para transar. É só para me identificar, né? A Luma me perguntou agora, uma pergunta muito impactante, né? Qual foi a minha primeira sensação ao acordar da cirurgia, né? E foi como se fosse, você está montando um quebra-cabeça e colocasse a última peça, né? Veio um alívio, veio uma calma, né? Que eu espero também que todas as minhas amigas e todas as pessoas que se identifiquem, que queiram passar no processo, eles consigam, né? Por mais que seja um processo não fácil, que 1 ano e 7 meses não é um ano, não é 2 dias, não é 17 horas, né? Então, isso realmente é um tempo de ansiedade, angústia, medo, incerteza, se tem, né? E um dos pontos que também, quando estávamos falando, todos teve medo de ir para São Paulo, tive, bastante. Mas tem hora que a gente precisa abraçar o medo e embarcar nele, né? Porque eu acho que sem o medo as coisas não funcionam, não se movimentam. Né? E aí eu acho que. Vocês podem se apresentar? Eu me chamo Raquel, eu trabalho numa administração pública, eu sou uma mulher lésbica, eu identifico como mulher lésbica, essa é minha companheira. Não estamos porque a gente ainda não é casado oficialmente, mas a gente namora junto há 5 anos, ela vai casar. A gente agora está sem conversa. Eu acho que o meu problema foi comigo mesmo. Eu nunca tive problema porque eu sempre fui uma mulher, uma menina feminina, sempre fui escola, sempre gostei de estar de festa. E eu sempre tive uma companheira, que foi minha irmã, que ela é gêmea comigo. Mas assim, eu nunca tive esse problema. O problema foi comigo, meus 12, 13 anos, eu era muito católica. E aí eu comecei a sentir coisas diferentes, que, por exemplo, as minhas amigas comentavam sobre meninos e eu já não deixava do assunto. Aí o tempo foi passando e aquilo dentro de mim, até cheguei a tentar namorar, mas sempre aquela coisa dentro de mim. E eu só vim realmente aceitar a minha sexualidade depois. Por quê? Mas por quê? Porque eu também não via referência. Na cidade não tinha referência, porque eu não me identificava. Eu só via mulheres lésbicas muito masculinas. E eu não me identificava, porque eu não me via ali, não me via vestida daquela forma, eu não me via
trabalhavam, eles bancavam ali suas continhas, depois eles fizeram concurso, foram embora, se especializaram nas áreas que eles trabalhavam, né? E aí eu me espelhava muito naquelas pessoas. Diferente da Raquel, eu já tive referências. Aquelas pessoas já conseguiram ser referência para mim e para muita gente, né? Mas eu também venho de uma cidade do interior, onde o preconceito ele é muito forte. Ele é uma coisa muito gritante, apesar de o grupo LGBT na minha cidade e na minha região ser também muito populoso, né? Mas eu também não tive problema com a minha família. Eu sempre fui uma menina que gostei de aspectos masculinos. Por exemplo, brincadeiras masculinas, brinquedos masculinos. Eu achava chato as dinâmicas femininas, eu achava muito chato aquelas brincadeiras de menino, apesar de eu ter muitas amigas lá, né? Mas eu também nunca precisei me posicionar. No meu estilo, ser como eu sou, eu tinha uma família muito grande, eu tenho 10 tias, né, entre 15 filhos, e eu sempre fui muito próxima deles. Então eles foram me aceitando, né, digamos assim, eu não gosto muito de usar a palavra aceitação, mas é isso. Eles foram aprendendo a lidar com a minha forma de viver no decorrer do tempo. E isso foi muito importante para mim. Né? Um dia, quando eu cheguei, eu disse que eu namorava com ele, não foi surpresa para ninguém. E também não foi uma novidade. Né? Hoje a Raquel frequenta a casa da minha avó, tem 82 anos. E a Raquel frequenta a casa da minha avó. E é uma coisa, assim, elas têm uma ligação muito boa, têm uma relação muito boa, como a Raquel tem com toda a minha família. Né? Mas nas cidades de interior, esses movimentos, como essa representatividade que a Maria tem, que a Lázara tem, que nós como casal temos, é muito importante. Outro dia a gente participou de um evento aqui no município e eu tratei sobre o caso de uma moça que trabalha aqui, em Pirapuca, e ela trabalha na Secretaria de Saúde e ela está à frente do cadastro do cartão do SUS, ou seja, ela lida com todas as famílias do município e todas as pessoas, digamos assim. E é muito importante aquela pessoa estar ali. É muito importante que ela esteja no carro, onde ela esteja na ponta, onde ela esteja sendo vista, onde ela esteja sendo locada. Porque muitas vezes, quando nós buscamos um emprego, nós somos colocados lá no cantinho, lá dentro do escritório, que ninguém vê, ninguém nota, tu fica aí, o teu estilo é diferente, o teu jeito de lidar com as coisas é diferente. Isso é preconceito velado, entende? Então a gente tem a DAF, também a colega lá de trabalho da Maria Flor, e eu acho incrível o posicionamento que eles conseguiram para a DAF. Porque muitas vezes é uma coisa que a gente pensa assim, mas não foi uma coisa pensada, não aconteceu. Deus deu um jeito de ela estar ali. E esse posicionamento é muito importante. Nós ocuparmos espaços de posicionamento, espaços de liderança é muito importante, sabe? Eu acho que a verdadeira representação dentro da bandeira, como a gente costuma trabalhar, não é isso. É a gente trabalhar de forma que a gente consiga ocupar esses espaços. Né? Assim, a gente está numa cidade que ela tem esse universo religioso muito forte, né? Por exemplo, nós viemos aqui hoje, para a gente fazer essa cobertura do festejo, que é uma coisa que acontece anualmente, mobiliza a cidade. Ao mesmo tempo, a gente tem esse universo religioso que às vezes pensa o mundo pela perspectiva da mulher, né? Que é essa coisa desse binarismo que une, né, as escolas símbolos e as famílias ensinam. Assim, em que medida vocês acham que isso dificulta mais no sentido dessa visibilidade, né, dessa aceitação, dessa percepção da importância que vocês têm na cidade? Eu posso responder? Pode. Eu acho que o Pirapuca está passando por uma transformação social que está sendo um reflexo muito forte disso, é dentro da religiosidade. A minha cidade não consegue manter aberto o centro espírita, por exemplo.
porque é uma cidade muito religiosa, catolicamente falando. Piracuruca consegue. Piracuruca tem terreiro, Piracuruca tem centro espírita, sabe? E muitas vezes nós conseguimos amparo nesses ambientes, entendeu? A Raquel ela pode falar um pouco mais da experiência dela, porque ela foi uma menina muito da igreja. Ela esteve muito na igreja até a adolescência. Mas a minha visão do Piracuruca hoje é essa. Existe uma diversidade religiosa dentro do município. E essa diversidade está alcançando esse público, está nos abraçando. Eu acho que dificulta muito, sabe? Ainda dificulta muito. Mas por essa questão mesmo da pessoa que está lá dentro dela se aceitar, dela chegar e falar que é porque quando você está ali, eu posso falar com propriedade da igreja católica, porque eu fui católica, ali é um pecado, né? Então assim, lá dentro não tem como você levar a vida que eu levo com a minha esposa e eu não dizer que eu estou católica. Eu tenho amigos que são católicos. E hoje eu não consigo nem ir numa missa, porque quando não tenho nada contra quem vai, quem gosta, não tenho nada contra, mas eu não me sinto aceita. E eu saí da religião justamente por isso, porque quando eu me assumi, eu não me sentia aceita. De forma nenhuma, então eu acho que dificulta muito. Ainda, querendo ou não, Piracuruca ainda fez a religiosidade dentro de Piracuruca ainda é muito grande, principalmente católica, ainda tem um peso muito grande. Mas hoje eu já vejo que a gente está caminhando, como a Era falou, aqui já tem o centro espírita, aqui já tem religiões matriz africanas. Então, assim, eu acho que nós já estamos caminhando, Piracuruca já está caminhando para cada um ficar no seu quadrado. Complementando o que ela falou, eu também acho muito difícil, porque não muito mais missa, né? Agora está em esteja, mas tem questão de serviço das 4 antes eu ia muito profissional. Eu ia bastante, eu também já fui coroinha de capela, estudei em escola de no patronato. E aí depois que eu profissionei, eu percebi muitos olhares. Toda vez que eu ia à igreja, muita gente ficava olhando para mim nos pés da cabeça. E acabava Eu já sei, mas isso que você está fazendo é um pecado. Já amo o pecado, abomino o pecado, mas ele é um pecado. E aí, eu ouvi, né, esse julgamento de horário, não só na igreja, mas saí de música e festei a Santa Noite. E nessa noite que eu fui, a gente percebe as pessoas olhando, sabe? E a gente percebe bastante pra gente ver. E aí eu tratei no caso, e a gente fala de mim, ainda mais que eu essa conversa, né? Porque eu gosto muito. E aí, eu dei um abraço, a gente deu um abraço. Já porém, sinto essa fala da Laila, ela é muito importante, sobre isso, mas assim, eu sempre tento buscar pelo meu Deus, pela minha Senhora, porque eu sei que ele é um lugar de suporte por ele. Então, nessa perspectiva, eu também passei por um tempo afastada, né? Fui buscar em África Inteiro, fui bem outras origens africanas, porque eu acho que a fé, ela tem que estar dentro da gente. Então, querendo ou não, a gente precisa se conectar com algo, né? E, querendo ou não, me conecto muito com a Senhora do Carmo. Inclusive, agora de jeito, eu fiz até uma postagem nas minhas redes, agradecendo, porque há um ano atrás, eu estava pedindo para ela para que ou desse errado logo, ou que eu não aplicasse mais o processo da transição, ou que realmente não tivesse mais, né? E ela me teve essa graça, querendo ou não. E é como eu sempre falo, eu sou católica dentro das religiões da visão de Deus. Porque eu acho que não existe 2 deuses, 3 deuses, existe um. E a gente tem que seguir de acordo com os fundamentos e como que está a minha, né? Então eu não estou lá pelas pessoas, porque eu acho que essas pessoas que estão lá, ou educando, ou que estão olhando pra gente, eu acho que o problema não está com elas, né? Eu acho que elas precisam buscar um pouco de ajuda terapêutica, precisam buscar também outras ajudas, né? E que entender que, querendo ou não, a religião ela não vai ter limitações. Ela
pegava ali minha roupa e eu ficava na frente do palco. Né? Então, assim, querendo ou não, tem também todo esse processo. Né? Eu acho que, querendo ou não, é sobre isso, não é sobre contar ninguém, é sobre entender os resultados das outras pessoas também. Né? Continuando nesse tópico de religião, eu queria fazer uma pergunta, porque assim, esse universo do odiamos o pecado, amamos o pecador, é muito comum dentro da igreja, é um discurso muito comum. Aí você disse que cresceu dentro da igreja, né? Eu também tive essa vivência da minha mulher lésbica, também tive essa vivência, então eu me identifiquei por muito tempo. Pra mim, eu acho que uma das questões mais difíceis de aceitação foi passar por cima da ideia de que a minha existência era um pecado. Então eu queria saber pra todas, né? Mas como você disse que essa sua experiência mais eu queria que você respondesse agora sobre esse processo específico, sabe? De passar por cima dessa sensação que você, dessas vezes, fez seu pecado, passar por cima dessa narrativa que às vezes é muito embutida dentro da gente. Assim, foi um processo, mas ao mesmo tempo foi um processo bom, porque quando chegou no final, realmente fui ser eu, porque eu lembro demais que eu chegava no sagrado e eu rezava, chorava e pedia, tira de mim, se é pecado, tira, tira de mim, já que é pecado, por que você não fazia, por que eu nasci assim, né? Brigava com Deus, insistia, falava, até que chegou o momento que eu conheci uma pessoa, que quando a gente está apaixonado, a força talvez se torne um pouco maior, para você ter coragem de se assumir. E eu disse, não, então eu não vou mais lutar contra isso, já que foi, eu já tinha namorado, e aí já que eu disse, não, eu realmente vou passar por cima disso e eu vou experimentar. Né? E aí, quando eu conheci essa pessoa, realmente eu disse, não, realmente é isso que eu quero. E Deus que me perdoe, mas se for para ser assim, então a culpa é dele. Porque eu não fiz para nascer assim. Eu fazia corrente de oração. Eu ia para retiro. Tudo que você possa imaginar que ser possível, eu fiz dentro da religião para Deus me curar disso. Então, assim, foi muito doloroso, porque eu perdi muitos amigos, eu perdi todas as minhas amizades da época. Não é nem que eu perdi. Chegou um ponto que eu mesmo me afastei, porque a gente não tinha mais assuntos em comum. E aí eu fui viver minha vida, fiquei sem religião por muito tempo, ainda lutando contra aquela coisa, não me identifico com nada. Até que eu conheci o Espiritismo, né, e me identifiquei. E aí, já com meus 20 e poucos anos. E aí, pronto, eu tô aqui, respeito muito quem é católico, porém não me identifico mais. E assim, pra mim, a minha narrativa foi muito difícil, porque eu não encontrei apoio lá do quando eu falei que tinha tido uma experiência com outra pessoa, que eu fui me confessar, o padre disse, continue vivendo uma vida dupla. As pessoas não precisam saber, o que você vive. Né? Se você já teve essa experiência, ok, foi um pecado, você está se confessando, peça perdão e pode viver sua vida, continue sendo católica, se você vacilar de novo, se você pecar de novo, você volta, se confessa e continue vivendo sua vida, né? Então, assim, pra mim, quando eu saí, pra mim, assim, foi difícil tomar a decisão, mas depois que eu tomei, foi muito libertador.
rede de apoio, ela ainda não existe em Piraporuba, mas assim, eu vejo que está sendo dado os primeiros passos para que isso comece a acontecer. Piraporuba fundou na semana passada o comitê LGBT, né, aqui no município. E assim, dentro do comitê, eu falei para uma das palestrantes, a gente precisa oferecer não só apoio emocional para essas pessoas, mas o urologista tem que estar preparado para receber, o ginecologista tem que estar preparado para receber, porque muitas vezes a mulher lésbica, ela não vai porque ela não se sente à vontade, entendeu? A pessoa trans, às vezes ela não vai porque ela não se sente à vontade. E eu já levei essa questão, né, para uma pessoa da saúde e tal, para que isso fosse levado em consideração em debate e a gente possa se organizar para principalmente a saúde possa acolher melhor, né? Porque eu tenho condições de pagar uma pessoa particular que possa me atender do jeito que eu quero, mas nem todo mundo tem, entendeu? Então assim, eu acredito que com a criação do comitê, a gente já vai poder ter uma abertura melhor para isso. Eu senti falta de muitas personalidades dentro da criação do comitê. Não houve convite para as representatividades. Você foi convidada, Lais? A Lais tem uma representação muito forte. Ela não foi convidada. A Raquel e eu não fomos convidadas. A Maria estava lá porque ela faz parte desse movimento já e tudo. Então, assim, é uma coisa que eu levei para a direção do comitê. Se vocês vão falar sobre causa, nós personagens temos que estar dentro, entendeu? Porque lá na ponta, quem sofre o olhar torto somos nós, entendeu? Quem falta a saúde de forma adequada, quem sabe o que sente na pele, somos nós. Eu conheço um casal gay que tem uma criança aqui em Piraporuba. A criança hoje tem 8 anos, mas durante muitos anos, os primeiros anos da criança, eles são um casal de rapazes, né? E eles não viajavam sozinhos se a gente não fosse. Porque para ir ao banheiro era uma dificuldade. Até aqui em Piraporuba mesmo. Às vezes eles não gostavam de sair. Então, assim, essa rede tem que acontecer. Temos muitas pessoas precisando dessa rede de apoio e ela tem que ser vista nas mais diferentes vertentes. Não é só na saúde mental, que nós não precisamos de cuidado só na saúde mental. Nós somos como qualquer cidadão comum. Todas as pessoas têm. Eu senti muita falta lá no evento, o evento foi maravilhoso, foi riquíssimo, muito bem organizado, os debates foram incríveis, mas eu senti falta da Laisla, como eu senti falta de diversas outras pessoas. Então, a Ravena. Então, assim, eu espero que esses movimentos eles aconteçam, mas não só no papel, mas que eles cheguem a Laisla que está lá na ponta, entendeu? A Maria que está lá na ponta, a minha, a Raquel, como a todo mundo, sabe? E assim, eu acho que Piraporuba está dando os primeiros passos para isso. Considero super importante, né? Inclusive, eu consegui aprovar agora a PENAB, né? Agora no edital da PENAB municipal, eu consegui aprovar um projeto que se chama Vidas Coloridas, que esse projeto é um vídeo documentário, a Lázara vai ser convidada, eu já falei para a Maria como é que vai ser. E aí a gente vai trabalhar exatamente isso aqui que a gente está fazendo agora. Eu quero que ela conte a história dela, eu vou contar a minha história, a Raquel vai contar a história dela. Porque se a gente não conseguir esse posicionamento, ninguém vai fazer com nós, sabe? No lançamento, eu quero que as famílias participem, para que as famílias entendam, porque tem muitas pessoas da minha família que nunca parou para me ouvir. Acha que porque eu trabalho, porque eu pago minhas contas, comumente eu não enfrento dificuldades. E não é assim. O olhar torto, minha gente, ele é muito difícil de ser engolido. Né? Ele é muito difícil de ser engolido. Então nós precisamos estar ocupando esses espaços, contando nossas histórias, nossas dores e nossas vitórias, para que a partir daí a gente comece a ter espaço nos mais diferentes órgãos e instituições. Acrescentando essa fala da
eu passei por um processo de tratamento na minha UEL e eu precisei ser sondada, coisa que eu não consegui. Conseguiram colocar uma sonda. Né? Então, assim, realmente a gente precisa entender que realmente é a falta de informação, é a falta de conhecimento. Né? Eu entendo, querendo ou não, pode ser mas a gente também, a gente também vai com nossos impostos, a gente também não estamos pedindo favores, né? A gente está no mesmo processo de luta, de vida. Eu acho que é algo que precisa ser falado sobre isso, que é o básico. O município tinha que, no mínimo, criar o comitê, porque nós não temos, não só em Piracuruca, mas aqui em toda a região, nós não temos uma secretaria voltada aos direitos. Nós não estamos dentro das secretarias. Então é importante que a saúde, esse olhar que a saúde teve, que a administração pública teve, de criar o comitê para pelo menos a gente começar a trabalhar nossas discussões. Entendeu? Ela vai muitas vezes para a prostituição. Assim, quando você A gente fica em casa. A gente vai pra casa dos amigos, né? Não que comigo ou com a Layara, pelo menos eu nunca senti nenhum tipo de preconceito nem no local que eu frequente aqui em Piracuruca. Porém, pra gente realmente se sentir à vontade, se sentir segura, a gente fica em casa ou vai pra casa de casa. Eu achei que você estava falando relacionado à pessoa trans quando ela sai do município. Não, mas o cara mesmo. Ah, é lazer, você está falando, né? Inclusive, é uma das pautas que está acontecendo agora em Teresina e que já não sei se aconteceu com você, né? Mas assim, comigo já aconteceu sobre a parte do banheiro. Eu já fui expulso do banheiro, né? Assim, querendo ou não, o que a gente tem de ponto turístico? A prainha. Ah, tem base de não. Tem agora, acho que uns 4, 5 anos, aqui a Dom Busto, ele teve outra cafeteria, mas assim, não tem algo relacionado com o que tem em Teresina, né? Que a gente tem ali a Casa Barros, a gente tem ali toda aquela pessoa, não tem. E eu lembro que, como eu falei, né, anteriormente, eu me identificava como... Aliás, não é que eu me identificava, eu meio que fui forçada a pegar por falta de referências, né? Uma criança gay, porque na verdade eu sempre fui uma criança trans, sem informações e sem descoberta, né? E eu lembro que no meu processo eu andava meio que mais afeminada, porém as roupas ainda meio que não estão identificadas com a minha identidade. E ao chegar, né, aqui a gente tem a prainha. E lá eu entrei no banheiro feminino, como eu sempre já tinha costume de entrar com amigos e tudo mais, quando veio um cara de uma das cabanas que tem lá, né, que são várias várias cascarias, e aí entre uma delas veio uma pessoa e pediu pra me sair, né? Então assim, essa é a realidade, entendeu? Então assim, esse é o processo que tem, né? Então, Inclusive, lá em Teresina está rolando um debate, né, que foi retirado o direito das mulheres trans frequentarem o banheiro feminino. Então, assim, para a classe eu considero um super retrocesso. Quando eu vou, eu acho que nem a Raquel sabe disso, mas quando eu estou no shopping, por exemplo, em qualquer lugar, que eu vou ao banheiro, eu sempre vou com ela. Eu sempre vou com minha cunhada, eu vou com uma amiga, porque eu já fui olhada torta entrando em um banheiro feminino, entende? Então, assim, esses debates, eles têm que acontecer. Eles precisam acontecer. Até para que nós saibamos como nos posicionar. Porque muitas vezes a gente não sabe. A gente não sabe a quem procurar. A gente não sabe o tipo de direito que a gente tem. Entendeu? Então é importante para isso. Já me ocorreu aqui na praia também, no banheiro, foi no ano passado. Eu só não lembro se foi festejo ou se foi carnaval. Lá sempre fica as zeladoras, né? Limpando o banheiro. E
deusa. Eu acho que vocês conhecem a deusa, né? E aí eu entrei, eu já tinha funcionado, né? E fui no banheiro, quando eu saí tinha uma mulher discutindo com a segurança que deixou eu entrar, ela e o marido dela. Eles eram não sei se eles eram daqui, mas parecia que eles eram de fora, turista e veio para as festas. Porque que tinha deixado eu entrar, que era para ir pro masculino. Aí ela disse que não podia, tudo, e eu só peguei e falei que eu já era retificada, né? E aí saí, não fiquei para não causar tumulto e confusão. Sim, você é referência para muitas gerações. É importante dizer isso, apesar da gente não ser, eu não sou da cidade, apesar de ter vindo com bastante frequência, né, de estar aqui gostando muito de vir, curtindo muito a cidade, mas mesmo com essa pouca vivência, a gente já entende que vocês são uma grande referência nessas partes. Dentro dessa ideia de serem referências, existem gerações que veem vocês como exemplo. Assim, eu quero ser uma pessoa como Maria Cruz, eu quero ser uma pessoa como Laís, eu quero ser uma pessoa como Luna, eu quero ser uma pessoa como Cláudia, né? Raquel, desculpa. O que é que vocês uma pessoa que queira fazer o seu conselho? O que é que vocês gostariam de dizer, que tipo de informação, né? Que tipo de informação essas pessoas precisam ter para não passar por determinadas situações que vocês passaram, ou se passarem por essas situações, saberem o seu direito, né? Porque quando a gente pensa nas palavras que vocês estão trazendo para a gente pensa em pessoas que olham para vocês nas ruas, algumas podem olhar, como vocês estão dizendo, né, com aquela coisa, mas outras olham para vocês e os olhos brilham para dizer assim, eu quero ser uma pessoa assim, né, e eu olhei para essa pessoa, eu tive coragem, porque é possível. O que dizer para essas gerações que querem ser pessoas com a coragem de vocês? Eu posso começar? A gente não vai saber. Nós vamos saber isso depois de muito tempo. Hoje eu consigo me posicionar. Eu sempre tive o meu jeito, eu sempre fui muito bem aceita na minha casa. Mas diante da sociedade é muito difícil a gente se posicionar, principalmente quando a gente é adolescente. Então assim, os amigos da minha irmã, talvez eles não saibam, vou mandar entrevista para eles. Talvez eles não saibam que eles foram referência para mim. Né? Alguns ali foram super referência para mim. Uma vez eu estava com a Raquel em um evento e tinha um homem lá que ele era muito grosseiro. E aí ele começou a ficar me observando. E ele com a cara fechada observando. Só que aí depois ele veio falando comigo dele. E aí eu disse para Raquel, eu não gosto desse homem, porque ele é muito grosseiro. E ele fica só me olhando. A Raquel disse, eu acho que ele como foi que você falou, lá no evento que ele foi. A Raquel disse assim, eu acho que ele admira. Eu não acho que ele se sente menos com a sua presença, eu acho que ele me admira. Então muitas vezes nós que estamos nesses espaços também precisamos dizer aos nossos que nós somos admirados, entendeu? Porque assim, realmente a gente também precisa dizer a determinadas pessoas que nós somos admirados, que nós somos espelho, sabe? E falta muito isso na gente. Então assim, eu acho que os grupos, é importante o fortalecimento dos grupos para que eu olhe para a Maria Flor, para que eu olhe para a Lázaro, para a minha esposa e diga assim, as pessoas nos admiram por como nós somos. Hoje eu e Raquel já recebemos esses relatos muitas vezes. Nós estamos juntas há quase 7 anos. E muita gente às vezes chega para a gente, pessoas aleatórias, e diz assim, há 7, né? E diz assim, eu acho tão bonita a forma como vocês se relacionam, como vocês desenvolvem a vida de vocês. Nós recebemos esses relatos. Então,
assim, eu acho que o caminho é esse. Nós não estamos fazendo por aprovação. Não estamos fazendo por aprovação. Mas ser elogiado é bom. É maravilhoso. As pessoas saber que o seu pai, sua mãe, seus irmãos, eles lhe deram conceitos e você está conseguindo levar adiante, é muito importante. Eu queria só complementar com uma coisa. A gente está falando sobre religião. E aí, assim, o maior medo que eu tenho na vida, eu ainda peco muito relacionado a isso, né? É me afastar dos ensinamentos do Cristo. Toda a pegada que Cristo deixou no mundo é para a gente seguir. Não é o livro, não é o conselho da pessoa que a gente muitas vezes nem conhece. Não. É fazer com o outro que eu queria que fosse feito comigo. Só isso, sabe? Então eu levo muito isso comigo. E o meu relacionamento com Raquel fortaleceu muito isso na minha vida. Porque a partir dela, ela encontrou o amparo dela lá no Espiritismo. E ela me levou depois disso, e hoje a gente frequenta, hoje a gente conhece, a gente consegue ajudar uma pessoa, nunca ajudar. Isso é muito importante, sabe? Então, eu acredito, Augustinho, que esse amparo, esse elogio, esse acolhimento, esse afeto tem que vir da gente, porque nós ainda somos uma classe muito desgarrada com os nossos. Muito competitiva, entendeu? A pessoa hétero, ela é muito próxima, principalmente os homens, eles são muito próximos, muito parceiros. E isso faz parte da afetividade deles. Nós temos que ser assim. Nós temos que defender o outro. Nós temos que barrar quando alguém está falando do outro. Falta muito isso na nossa classe. Mas eu tento fazer isso, sabe? E eu acho que com esse fortalecimento da rede, isso vai acabar acontecendo. É uma consciência que nós vamos criar. Em relação a vocês estarem sendo convidados, lembrados para estar dentro do inventário, é uma forma de elogiar vocês. A Raquel ficou com vergonha, ela não queria vir. Porque a gente, se eu, se a gente conhece a história de cada um de vocês. Inclusive, eu lembrei primeiramente das meninas aí, né? Mas aí depois eu vi uma postagem da prefeitura, onde você aparecia, né? Na questão da formação do comitê. Aí eu lembrei, aí era para mim ter falado da Luna. Aí depois eu lembrei de você, né? Mas primeiramente elas duas que tem muita visibilidade nas redes sociais, né? Mas quero aqui deixar bem registrado que é uma forma de também de parabenizar vocês pela luta, pela garra, né? Não é uma história fácil, não é uma trajetória fácil, sabe? Né? Eu gosto muito da produção de documentário. Eu gosto de criar imagem, eu gosto de deixar isso registrado. Quando eu estava fazendo faculdade, eu coloquei no mapa uma comunidade quilombola que não existia. Ele existia dentro do mapa do IFAM, digamos, mas eles não se reconheciam como quilombola, as localidades vizinhas não se reconheciam como quilombola, e eu vou fazer a mesma coisa com Piracuru, nos mais diferentes viés. E um desses viés vai ser o documentário que nós vamos produzir. Sabe? Mostrar que aqui tem gente LGBT, que trabalha, que paga seus impostos, que paga suas contas, que desenvolve sua vida bem, que são pessoas de bem e que merecem ter os seus espaços respeitados, sabe? É isso que eu quero fazer. A minha profissão, como jornalista, ela me dá o poder disso. Eu gosto de fazer isso. Eu nasci para fazer isso, sabe? E para mim, assim, vai ser uma coisa muito importante, é uma coisa que eu já vinha conversando com a Raquel, que eu vou fazer há muito tempo. Porque tem outras pessoas atrás da gente, como você falou. E as outras gerações, elas precisam ouvir que a Maria foi a representatividade importante, que a Laisla foi, que nós estamos sendo. Então, esse, assim, é uma sementezinha que eu quero jogar e eu quero que daqui a 20 anos exista uma árvore dessa semente. O que eu posso dizer para as pessoas que vêm atrás de mim, né, é que elas se mantenham informadas, que elas busquem informações, porque isso é muito importante para a gente. Às vezes a gente deixa de viver algo e
determinadas experiências ou de ter alguns direitos porque a gente não se mantém informado. Então, se mantenham informadas e procurem sempre estar presente perto de pessoas amigas. Né? Buscar conselhos realmente com quem entende, com quem vai poder lhe orientar. E ocupar espaço. E ocupar espaço, né? Eu creio que já está acontecendo isso, né? Porque a gente tem muitas pessoas LGBTs novas na cidade. A gente já tem uma visão, consegue observar isso. E que também essa forma das informações também vai ser mais fácil decorrer agora, né? Ela estava falando, deixa eu lembrar. Você falou e ela falou a questão que a gente é elogiada, né? E é bem importante ter falado isso porque também não é só o julgamento. Tem muitas pessoas que elogiam a gente, que acompanham, no meu caso pelo Instagram, né? Que acompanham e eu fico muito feliz com as mensagens que eu recebo. Eu me formei em design de moda agora recente, no início do ano, né? E antes eu procurava muito trabalho aqui e nunca ninguém me chamava. E aí, não é pela falta de qualificação, né? Porque tem e tal, mas era por eu ser LGBT, entendeu? Pelo preconceito. Tipo, eu entendo de roupa, né? De loja, inclusive agora eu tenho uma loja. Mas ninguém me chamava, eu sei fazer, falar do tecido. Só uma loja que abriu as portas foi a Lucas de Maria. Mas, como eu já estava em um ano de terminar e montar minha loja, eu não fui. Mas, tipo, pessoas não querer vestir a roupa que a gente vestir, tudo isso a gente não passa, né? E aí eu achei importante porque você falou do elogio, né? E eu tentei falar isso. Eu tenho Pode falar. Não, pode falar. Sobre essa questão. Eu acho que essa questão é importante para você, dessa parte positiva, né, da tua referência. Uma das partes que a gente também, não só a comunidade LGBT em si, de uma forma geral, né, a gente também fala sobre a parte do suicídio, né, que muitas das vezes eu acho que essa sua fala, ela pode estar agregada sobre isso, e quando você sempre fala, você quer fazer é que hoje passa, não é aquele dia, né, e aí a gente precisa entender que por mais angustiante, por mais que as estatísticas, né, principalmente para as mulheres trans, temos as estatísticas de 25 anos, né, tanto por conta do processo que a nossa primeira pauta, como a Laila falou, é a Constituição, por conta dessas limitações, querendo ou não, eu e a Laila estamos quebrando barreira, a gente mostra mais esse processo, né, no meu caso, eu já sempre tive na minha parte de emprego, como eu tenho uma família um pouco maior, então eu geralmente comecei a trabalhar junto com elas, né, e logo fui para a psicologia, logo já entrei na cidade como psicóloga do CAPS, e aí foi já indo toda essa infraestrutura. Mas, querendo ou não, dessa a Laila, como da forma empreendedora, e eu na psicóloga de saúde mental, eu acho que uma das frases que a gente pode falar é sobre isso, né? Por mais que muitos momentos da nossa vida o suicídio ele seja a única oportunidade, mas ele não é. E a gente ainda está indo nos índices de suicídio como país e o Piauí como estado, e onde tem mais passa por essa situação, né? E aí o que a gente pode desse primeiro momento é que vai ser difícil, porque não é fácil, mas isso vai passar, tá? É uma das coisas que eu queria deixar mais claro. A minha questão é porque a gente fala muito sobre a dificuldade do processo. É muito importante que a gente fale para conscientizar. Mas eu acho que às vezes quando parte da comunidade a gente se esquece das partes positivas dos processos. Então a minha pergunta na verdade é qual as partes positivas que vocês lembram dos processos de vocês? Então, como a Maria disse, tem a relação com a cor, essa questão do nicho e tal. Qual foi a parte mais positiva para vocês no processo? Qual foi a parte mais legal de se entender, de se contrair com a comunidade para vocês? Eu vou começar por essa, porque eu acho que é um dos processos onde eu estou passando nesse primeiro momento, né? Como eu falei anteriormente, eu estou passando por uma fase de renascimento, né? E eu lembro que uma das primeiras frases da minha terapeuta, eu estava ali muito angustiada no meio do processo de descoberta de tudo, e a minha terapeuta pegou e falou, você tem quantos anos hoje? Eu, inclusivamente, peguei e falei, tenho 30 anos. E ela falou, não, você tem quantos anos hoje? Aí foi que foi realmente cair a ficha. Eu
só tenho 2 dias de vida do processo. E eu acho que a fala ela entra muito sobre isso, porque eu acho que talvez, não dizendo que a comunidade hétero tenha, mas eu acho que eu não teria me respeitado tanto. Eu acho que eu não teria me descoberto. Eu acho que um dos principais pontos, não só da comunidade, mas também como passando por isso, foi sobre me conhecer. Eu acho que eu não conseguiria me amar tanto, nem me entender tanto, provavelmente se eu não tivesse sido mulher trans. E aí, hoje, mesmo diante de tantos negativos que você falou, o lado positivo eu acho que está sobre isso. Além de ressignificar, também conseguir me amar no meu corpo. Né? E talvez posteriormente, se eu tivesse ali uma vida mais padrão dentro da bolha, eu talvez não teria esse olhar para mim como tem hoje. Desde quando eu decidi utilizar a moda feminina, deixar o cabelo crescer, eu me mudei, eu me senti bonita antes, entendeu? E aí, a partir do momento que eu passei a me aceitar, porque antes eu não me aceitava, questão familiar, e eu comecei a ver que realmente era isso que eu queria, entendeu? Pra mim foi assim, foi um dos pontos mais positivos, né? Por ter sido a primeira pessoa gay da minha família, é o fato da minha família ter me aceitado, de eu ter uma avó que na época ela tinha 62 anos, ela ter dito, não, você é assim, pois eu me amo desse jeito. E assim, realmente, ver a aceitação, o lado positivo é isso, realmente ver que minha família me ama, independente da opção sexual que eu decida ter, né? Ama a minha forma de levar a minha vida e a minha família também. Eu lembro da primeira vez que minha irmã chegou pra mim e perguntou se eu tinha ficado com uma menina. Eu tava botando uma água no copo e aí eu fui botando a água, comecei a tremer e derramei água e tudo. E aí assim, a partir daquele dia, hoje eu entendo que foi isso. Eu não sabia, mas eu comecei a pensar. Eu sou desse jeito, eu sou assim. Então, quem quiser tem, quem não. E eu fui trabalhando isso na minha cabeça, né? E a melhor parte disso tudo é você ser livre para ser quem você é. Sabe? Você é que nem uma criança, quando ela chega no parquinho assim, você bota ela ali e você vai ficar sentada aqui, você não pode sair. E daí de repente você diz, não, vá brincar. E ela sai brincando, correndo, sabe, cantando. Então assim, eu acho que é muito isso. Parece poético, mas é poesia mesmo. É bonito mesmo você poder chegar em qualquer espaço, você dizer que você tem um esposo, você dizer que você leva a sua vida dessa forma, que a sua família lhe respeita por você ser quem você é, pelo seu posicionamento de vida. Então eu acho que tudo isso gira em torno muitas vezes da nossa família. Porque a nossa aprovação, nós temos medo da sociedade, temos. Nós temos medo de chegar num espaço e não ser bem recebido. Mas a nossa aprovação, ela precisa vir de dentro do nosso lar. E assim, eu sempre tive, meu pai sempre foi muito fantástico com isso. Meu pai, ele é à frente do tempo. Então, quando eu disse que namorava com uma menina, foi com meu pai. E aí ele disse assim, não, eu já sabia. Aí eu desliguei o telefone. Eu estava morando longe dele e eu desliguei o telefone. Daí a pouco minha mãe me liga. E ela disse assim, por que é que você contou para o seu pai e não contou para mim primeiro? Eu disse, porque eu não tenho abertura para conversar sobre isso com você. E a partir daí a nossa relação foi mudando, sabe? E isso quebrou muitos paradigmas dentro da minha relação com a minha mãe. Né? Então eu acho que o bom é isso, é porque você vai quebrando algumas correntes e construindo algumas pontes no decorrer do caminho. Quanto é importante esse trabalho não só para Piratuba, está pensando no sentido de uma sociedade mais respeitosa. Aí, assim, essa parte que nós gravamos, vocês autorizam que a gente possa divulgar
Agostinho, a gente luta sem saber que está lutando. Sem saber que é verdade. Existir já é uma questão. Uma vez eu vi uma frase, o Ney Mato Grosso, em uma entrevista que ele deu, que uma pessoa perguntou para ele assim: Ney, por que você não costuma levantar a bandeira? Aí ele disse assim: eu sou a própria bandeira. E aí naquela época eu achei grosseiro, eu não entendi. Hoje eu vejo que nós todos somos a